uma coisa que todo mundo usa, pouca gente tem muito, muita gente tem pouco, mas está no dia a dia de todas as pessoas. O dinheiro. Você sabe da onde veio o dinheiro? Você sabe o que é o dinheiro? Vou falar disso nesse vídeo. Opa, tudo certo? Eu sou o João e esse aqui é o Bolsa Start, o lugar onde a gente fala de forma simples e direta o que você precisa saber sobre investimentos. Dinheiro está na vida de todas as pessoas. O dinheiro, ele está no nosso dia a dia, porque tudo que a gente faz, a gente precisa usar o dinheiro. Se eu quero tomar um café, né, com a minha xícara bonita aqui do Bolsa Start, eu tenho que pagar pelo café, eu tenho que pagar pela água, eu tenho que pagar pela energia que eu uso para esquentar a água, ou pagar pelo gás que eu uso para esquentar a água. Então, o dinheiro está em todas as coisas, né? Muitas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, mas ele te proporciona, a falta do dinheiro te proporciona realmente momentos muito ruins, né? Todo mundo sabe aí, que quem já teve problema financeiro sabe, que falta do dinheiro realmente te tira felicidade. Portanto, esse negócio de que dizem que dinheiro não traz felicidade é uma contradição. Normalmente quem diz isso é quem tá sem dinheiro. Desculpa aí o pessoal que tá meio quebrado. Vamos lá. Você sabe de onde surgiu o dinheiro? Você sabe o que é o dinheiro? Por que a gente usa o dinheiro da forma que a gente utiliza hoje? Para você ter uma ideia, a gente tem que voltar muitos anos lá para trás. Antes de existir qualquer tipo de civilização, tá? Os seres humanos, nós éramos nômades, tá? A gente não tinha uma civilização formada. Então, como é que a gente sobrevivia? A gente sobrevivia da caça e da colheita de alimentos na natureza, né? A gente pegava lá, consumia a caça daquele lugar que a gente estava habitando e consumia as frutas, as verduras que davam para comer naquela região, e quando terminava aquilo ali, a gente se mudava para outro lugar. Agora eu fui lá na tua aula de história, né? Se tu prestava atenção na aula de história, isso eram os nômades, tá? Os nômades faziam essas coisas, eles consumiam, se mudavam, consumiam e se mudavam, até um determinado momento em que os seres humanos, né, descobriram o cultivo da terra, né, como descobriram a agropecuária, né, começaram a produzir seus próprios alimentos. Então, a partir desse momento, as pessoas fixaram lugar para morar, né? A partir daquele momento ali, a gente começou a saber plantar arroz, plantar batata, plantar feijão, né, cultivar alguns animais que a gente conseguiria comer e tudo mais. Então, a partir daquele momento, começou-se a se formar uma civilização, né? E à medida em que essas civilizações iam crescendo, você percebia que você não precisava todas as coisas, você não precisava plantar arroz, feijão, batata, ter animais, ter isso, ter aquilo. Você precisava ser especialista em algumas coisas. Então, eu plantava arroz, fulano lá tinha galinhas, e o outro fulano lá tinha sal, e outro fulano lá tinha boi. Então, o que a gente começou a fazer, né? Foi a primeira forma de negociação, se chama escambo. Ou seja, eu pegava o meu arroz, ia lá e trocava por batata. Fulano que tinha feijão ia lá e trocava por carne. Então, assim se começou a se negociar. Só que, quando se tinha o escambo, tinha um problema muito grande. Porque quantos sacos de arroz valem quantos sacos de batata? Ninguém sabia. Precisava ter alguma coisa que fosse um denominador comum, que as pessoas enxergavam que tinha valor e que podia, né, fazer o negócio funcionar, né? Por exemplo, isso aqui vale isso, entendeu? Era um denominador, uma moeda que todo mundo aceitaria na troca dos seus produtos. Então, vocês imaginam qual tipo de primeiras moedas que foram criadas? Não tem nada a ver com o dinheiro de hoje, né? As primeiras moedas criadas foram moedas mercadorias, tá? E uma em especial se chama sal. Tá? Sal, exatamente o sal de cozinha, esse que a gente usa hoje, claro, não era exatamente o mesmo que a gente usa, mas era o sal que servia para salgar e cultivar alimentos. Por isso ele era uma coisa que era muito preciosa para as pessoas, porque naquela época, não sei se você sabe, não tinha geladeira, né? Não tinha freezer, então era a única forma de você cultivar alimentos por mais tempo era com sal. E o sal era uma coisa que as pessoas não sabiam produzir como sabem produzir hoje, então ele era uma coisa considerada até bem rara.
Então ele foi uma das primeiras moedas, né, chamadas moedas mercadorias. Também foram utilizados boi, arroz e outras coisas como moeda mercadoria, tá? O sal, inclusive, foi utilizado como pagamento por exemplo, quando os soldados romanos iam para as missões deles e voltavam, eles eram pagos com tantos quilos de sal pelo seu trabalho. Daí a origem da palavra salário. Não sei se você sabia, mas o salário vem do sal, exatamente porque ele foi utilizado como pagamento, como moeda, tá? Mas, veja bem, é complicado você ficar carregando valor quando é uma mercadoria, quando é tantos quilos de sal, tantos quilos de boi, tantos quilos de arroz, é complicado. Então eles começaram a perceber, além do que essas coisas estragavam, não precisavam ser consumidas, que eles precisariam de uma coisa que fosse mais fácil de portar, uma coisa que fosse mais fácil de levar para lá, para cá, e fosse mais fácil de armazenar, que não estragasse. Então começou a se utilizarem metais para cunhagem de moedas, entre eles o ouro, a prata e o bronze, que são os três mais famosos, digamos assim. Então eles começaram a fazer moedas que eles perceberam ao longo do tempo que tinha muito mais facilidade de você transportar, de você armazenar, de você cuidar do seu patrimônio, beleza? Vamos dar um grande salto, tá? Agora para frente, lá no século 17, tá? As pessoas tinham ouro, tá? O ouro se estabilizou como a principal grande riqueza da humanidade, né? Porque pela sua escassez, principalmente, e pela sua beleza, o seu valor que tem até hoje, tá? Então, assim, era muito arriscado para você ter tantos quilos de ouro na sua casa, porque as pessoas antigamente chegavam lá, saqueavam, matavam a sua família. Então, aquelas pessoas que tinham ouro precisavam de um lugar seguro para guardar o seu ouro, né? E eles foram lá naquelas pessoas que cunhavam ouro, né, os ourives, e chegavam: ourives, tu guarda o meu ouro para mim? E ele guarda, e entregava lá um certificado, né, dizendo que você tinha tanto de ouro guardado ali com ele. Isso foi a origem do papel moeda, né? Que aquilo ali era um certificado que você tinha tanto de ouro. Foi ali que nasceu a nota como a gente tem hoje. E também foi aí que nasceu os bancos, que também estão aqui até hoje. Os bancos nasceram de ourives para guardar o seu ouro, né? Não o seu ouro, porque você não deve ter ouro. Se você está assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você não tem ouro. Mesmo passando tantos séculos, você ainda não tem ouro, né? Outra hora a gente fala sobre reserva de valor em ouro, beleza? Então, assim, vamos lá. Esses certificados se chamavam de Goldsmith Notes, tá? Que é um recibo de ouro, beleza? De, assim, 1870 até 1914 foi adotado o padrão ouro, ou seja, todas as moedas, tá, do mundo, todos os países do mundo tinham que ter em reservas de ouro, tá? Em reservas de ouro, o equivalente à quantidade de dinheiro, papel moeda, emitido no país, certo? A quantidade de dinheiro emitido em moeda, em papel, no seu país, tinha que ser equivalente à à reserva de ouro do país. Ou seja, o país não podia, o Brasil, os Estados Unidos, qualquer país da Europa, não podia emitir mais moeda, mais papel moeda, sem que tivesse aumentado a sua reserva de ouro. Ou seja, o Brasil eu quero imprimir mais R$1 milhão, né? Não era o real na época, mas eu quero imprimir mais $1 milhão lá nos Estados Unidos. Ele tinha que comprar o equivalente a $1 milhão em ouro para guardar nas suas reservas, beleza? Então, o país não podia fazer isso. E naquela época era o padrão Libra-ouro, ou seja, o ouro era segurado em Libra, que é até hoje a moeda da Inglaterra, que era a economia mais forte do mundo, até 1914, o ano da Primeira Guerra Mundial, beleza? Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo entrou numa verdadeira bagunça e passou-se aí 3 décadas sem ter uma direção internacional do que fosse acontecer, até 1944, tá? Onde teve a reunião de Bretton Woods e o padrão Libra-ouro foi substituído pelo padrão dólar-ouro, que agora os Estados Unidos ascenderam, né, depois da Segunda Guerra Mundial, como a grande economia do mundo,
e as moedas todas eram lastreadas no dólar ouro, certo? Os países tinham o dólar, compravam o dólar, e os Estados Unidos tinham o ouro, né? Mas isso durou por algum tempo, até 1971, porque no ano de 1971 o presidente americano Richard Nixon acabou com o lastro em ouro, tá? Ou seja, porque ele viu que muitos países estavam se beneficiando do câmbio em cima dos Estados Unidos e ele não queria que os Estados Unidos saíssem prejudicados nessa história. Então ele acabou com o padrão ouro e de lá para cá, de 1971 até 2021, quando a gente está gravando esse vídeo, não existe uma política monetária internacional, tá, de emissão de moeda. Ou seja, qualquer país do mundo pode emitir a quantidade de dinheiro que ele quiser sem ter garantia de ouro nenhum, beleza? Claro, os outros países ainda têm pequenas reservas de ouro, mas eles não são obrigados a ter, eles fazem a quantidade de dinheiro que eles quiserem. Por isso que você vê em filmes de época, em filmes antigos, as pessoas comprando casas a 5 mil, comprando carros a 1.000, coisas muito baratas que você pensa, nossa, como o preço das coisas subiram. Na verdade, o preço das coisas não subiram. O que aconteceu foi que a moeda se desvalorizou de tanto dinheiro que foi emitido nessas décadas que se passaram, né? Nesses 50 anos que se passaram entre 1971 até hoje, foram emitidos muito dinheiro. Tá? Em 2008, como eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Bitcoin, tá? Então dá uma olhadinha no vídeo aqui, né? Porque eu fiz um vídeo falando só sobre o Bitcoin, tá? Em 2008 foi criada essa moeda e tá realmente em ascensão nos dias atuais, beleza? E essa criptomoeda veio realmente em resposta a esse tipo de política que foi adotada nas últimas décadas pelos governos desses países, beleza? Inclusive do nosso país. Se é para você, o que você deve fazer, né? É apavorante se você começar a escutar a história do dinheiro e ver o caminho que ele está levando, né? Porque o preço das coisas não para de subir, você sente no seu bolso, você sente no seu trabalho, que parece que quanto mais você trabalha, parece que o preço das coisas continua subindo e o seu ganho, a sua vida não consegue acompanhar a subida do preço das coisas. Antigamente você conseguia, com um salário razoável, fazer viagem, fazer isso, fazer aquilo, né? Comprar, trocar de carro, melhorar sua casa. Hoje em dia parece que o teu salário mal tá dando para as tuas contas. É por isso que a gente criou aqui o Bolsa Start, né, para te ajudar a investir o teu dinheiro, para fazer o teu dinheiro crescer mais do que esse negócio corrosivo que é a inflação, a subida do preço das coisas, tá? Então, se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma e se o Bolsa Start tá te ajudando de alguma forma, eu convido a você a curtir esse vídeo, a compartilhar, a deixar aqui nos comentários qual é as suas dúvidas em relação ao dinheiro, o que você gostaria de aprender aqui no canal, porque isso nos ajuda demais e vai nos direcionando para aquilo que você precisa ouvir, tá? Não esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, que a gente tá gerando conteúdo todo dia para trazer mais clareza financeira para você, e agora também estamos no TikTok, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, fui! E eu não vou me lembrar o que eu tinha mais para falar, mas eu falo no outro vídeo. Tinha, mas só tem 3 minutos já do cartão. Então, foi tudo? Vamos lá. Uma coisa que todo mundo usa, muita gente tem muito e muita gente não tem nada. Não, ficou muito ruim. Não, corta isso aí, tu nem bota, isso aí ficou feio. Dinheiro. Uma coisa que para muitos é uma alegria e para alguns dizem que é a raiz de todos os males. Mas eu vou dizer para você que o amor ao dinheiro não é a raiz de todo mal, tá? Ah, falei mal agora, falei nada a ver. Então assim, agora deixa eu cortar aqui. Ficou bom a introdução, agora ficou massa. Agora deu uma esticada nas pessoas. Torcida na cabeça? Olha aí, Poucas. Ah, meu, agora vai trancar o disco. Vamos lá. Veja bem. Agora me perdi total, velho. Eu ia falar outra coisa e acabei esquecendo. O que eu ia falar?